Hoje eu quero te mostrar exatamente o passo a passo para você organizar a sua rotina como social media. Possivelmente você já teve aqueles dias que você trabalhava e no final do dia parecia que você não tinha feito nada, né? Você tava completamente esgotada, atolada de demanda e parece que no outro dia tinha mais demanda ainda. Só que isso acontece por um problema de organização. Eu trabalho dentro da área de social media há cerca de 8 anos e eu já vivi muito isso, assim, de viver apagando incêndio. Com aquela sensação de, putz, eu não tenho tempo pra absolutamente nada. Mas eu finalmente resolvi o meu caos. Então, se tu se identifica com isso, eu resolvi compartilhar as minhas experiências pra eu conseguir organizar a minha rotina. E hoje eu virei a chata da organização. Então eu quero te mostrar exatamente tudo o que eu fiz pra que você também consiga se organizar e talvez isso aqui também te ajude. E aproveita para você também se inscrever no nosso canal, porque toda semana eu libero um vídeo aqui sobre a profissão de social media, sobre marketing, empreendedorismo, criação de conteúdo, estratégia, prospecção de clientes e por aí vai. E sem esconder nenhum segredo, sem romantizar também essa profissão. Agora bora pro que realmente interessa. A primeira coisa que me fez organizar a minha rotina como social media foi parar de achar que tudo é urgente ou parar também de trabalhar naquele modo de tipo, eu preciso apagar esse incêndio, eu preciso fazer isso agora. É quase que um caso de vida ou morte. Só que, cara, você não trabalha com a área de saúde pra, meu Deus, uma pessoa vai falecer se você não fizer isso. Não, não funciona assim. Então, eu comecei a fazer um planejamento antes de eu executar alguma coisa. Então, gente, por exemplo, eu escolhi um dia na minha semana, que no meu caso, eu gosto muito de fazer isso aos domingos, porque me dá uma paz mental de chegar na semana e saber exatamente tudo que eu preciso fazer. Então, no meu domingo, eu organizo as tarefas importantes de cada cliente. Então, eu realmente, pra esse cliente eu preciso fazer isso. E aí eu organizo um checklist de segunda a sexta-feira de tudo que eu preciso fazer para cada um desses clientes. O que eu preciso criar, o que eu preciso entregar e tudo que eu realmente preciso resolver. E dentro desse checklist, eu também divido por prioridade. Então eu elenco algumas coisas do tipo, isso aqui é muito urgente, isso aqui dá para resolver depois, e isso aqui é prioridade. Então eu começo primeiro com os urgentes, depois eu vou para as prioridades e por fim eu vou para aquilo que não é tão prioridade assim, que não é urgente, que dá para resolver depois. Então, quando eu comecei a colocar por prioridade, isso me facilitou demais a minha rotina. Porque hoje em dia eu consigo sentar, olhar dentro do meu fluxo de organização. Pra quem não sabe, eu uso o Sparks pra me organizar, então vou deixar também o link dele na descrição. E aí, lá eu consigo ver tudo que eu tenho pra fazer de cada cliente, porque eu consigo escolher por projeto, o que é urgente, o que eu preciso entregar, as datas, os prazos, tudo. Isso me deu muita clareza e eu parei de realmente só ficar, tipo, vivendo no automático. A segunda coisa que mudou muito a minha produtividade dentro da criação de conteúdo foi separar momentos de criação de momentos de execução. E parece uma coisa super besta, mas, cara, faz toda a diferença. Porque, por exemplo, quando a gente tá no momento de uma fase de criação, é um momento onde a gente precisa de uma cabeça livre. A gente precisa estar com a cabeça fresca. Então, nesses momentos que você precisa criar, cara, você não pode estar resolvendo outros BOs. Porque se tu tá o dia inteiro respondendo mensagem, resolvendo problema de cliente, você não vai ser aquela pessoa super, hiper, mega criativa. E por mais que você force isso, não vai dar certo. Então, os dias que eu preciso criar conteúdo, eu realmente foco só em criação de conteúdo e não resolvo mais nada. E geralmente, eu comecei a dividir os meus períodos do dia pra isso. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que sou super mega ativa na parte da manhã. De manhã eu tô muito mais criativa, tô muito mais feliz, acordo super de bom humor, rendo muito mais pra fazer tudo que eu preciso fazer. Então, toda a parte de criação eu coloquei pro período da manhã. Então, até a hora do almoço, mais ou menos ali, né, o meu intervalo de almoço, eu vou trabalhar em cima de criatividade. E no momento que eu tenho que resolver os problemas, eu jogo pra parte da tarde. E eu começo seguindo o meu checklist que eu acabei de falar. Então eu vou resolvendo os BOs dessa maneira, mas no sentido de criatividade, criação, parte de manhã. E a parte de operação, eu já deixo pra parte da tarde. E parece uma mudança tão pequena, né? Mas faz, tipo, muita diferença dentro do processo. Outra coisa que mudou minha rotina completamente foi trabalhar com prazos de antecedência. E olha que eu sou uma pessoa completamente ansiosa. Então, por exemplo, se eu gravava alguma coisa de uma cliente minha, eu já ficava, meu Deus, eu tenho que entregar, eu tenho que editar, já ficava com aquele negócio assim dentro de mim. Isso me consumia por dentro. Mas eu entendi que pra uma boa comunicação, precisa de tempo. Se, por exemplo, você for construir uma casa, você precisa de tempo. Porque pra casa ficar bonita, bem acabada, ela não cair, ela não rachar, precisa de tempo. Se hoje, por exemplo, você colocar um copo cheio de Coca-Cola e colocar ele numa pia, correndo água nele, você vai ver que até ele sair da cor preta da Coca-Cola pra água ficar transparente, vai levar tempo. Então, uma boa comunicação, um bom conteúdo, ele vai demandar um tempo. E quando a gente precisa fazer uma coisa, tipo, super rápida, meu Deus, eu preciso entregar, você vai ver que, cara, você não vai dar o seu melhor. Primeiro você vai travar, você vai ficar com bloqueio criativo e depois você vai fazer uma coisa de qualquer jeito.
Consequentemente, o seu cliente também pode acabar não tendo resultado, porque você tá meio que só cumprindo tabela. Então, uma coisa que eu comecei a fazer foi realmente educar os meus clientes que as coisas precisavam sair com antecedência. E que pra isso, a gente precisava de um processo criativo e de prazos que fossem respeitados. Então, hoje em dia, eu coloco data pra tudo. Se eu monto um roteiro, eu envio pro cliente, ele tem data pra aprovar. Se ele não aprovar, não vai ter conteúdo. Se ele não enviar um insumo, não vai ter conteúdo. Ou então, se ele não falar nada, vai sair do jeito que está e ponto, acabou. Mas é um processo, gente, que eu demorei, tá? Não foi uma coisa do dia pra noite, mas eu eduquei os meus clientes assim. Então, hoje em dia, eles entendem que pra um bom conteúdo acontecer, existe um processo de escrita de roteiro, existe o processo de produção, eles têm que devolver tudo no prazo para as coisas realmente andarem. Outra coisa que mudou completamente a minha rotina foi organizar os meus clientes. Então, eu comecei a separar tudo que eu tinha que fazer para cada cliente, para eu ter uma clareza em relação a tudo que eu preciso entregar. Então, cliente X eu faço isso. O que eu entrego para esse cliente? Cliente B eu faço aquilo. O que eu entrego para aquele cliente? E assim como você reserva tempo para criar conteúdo e entregar tudo para esses clientes, você também precisa reservar tempo para criar conteúdo para você. Você também precisa se tratar como o próprio cliente. Você também precisa se colocar como prioridade. Até porque, se você não cria conteúdo para você, consequentemente, você vai ficar sem clientes e aí não vai adiantar de nada. E eu sei que isso parece até óbvio, mas o óbvio também precisa ser dito. Até porque a gente sempre coloca o cliente como prioridade. E no final das contas, a gente pensa, nossa, a gente deixa pra depois. Ou então, agora não é hora, depois que eu terminar tudo, eu vou fazer. Só que, cara, trabalhar com social media é nunca terminar tudo. O tempo inteiro vai ter uma demanda. Então, tu também precisa ter tempo pra criar o teu conteúdo, pra se tratar com o cliente, pra que você, obviamente, consiga prospectar novos clientes, ter novos clientes e fechar novos contratos. Então, se tu tá numa fase que tu sente que tu tá desse jeito, assim, gargalada de trabalho, não tá conseguindo se organizar, respira, faz uma coisa de cada vez, começa a seguir essa metodologia que eu acabei de te ensinar. E se você quiser receber mais vídeos como esse, aqui no canal a gente tem outros vídeos sobre organização, inclusive sobre outras ferramentas que a gente também utiliza pro nosso processo de organização. E se tu quiser receber um manual de organização, eu também vou deixar na descrição desse vídeo, que é o manual exatamente aplicado a essa organização que eu acabei de contar nesse vídeo. E não se esquece de se inscrever no nosso canal, que toda semana eu libero um conteúdo descomplicando essa profissão. Um beijo, até o próximo vídeo.